Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição 156, edição gravada na quinta-feira, dia 16/9 de 2021, aquela quinta-feira que a gente responde aos nossos espectadores lá do Auto Race, né, os nossos confrades, né, que fizeram as suas perguntas aí depois da edição de terça, né, aquela edição quente, polêmica. Eu achei que o pessoal ia diminuir os xingamentos, né? Mas diminuiu um pouco, mas ainda tem uns que continuam xingando a gente lá. Não tem problema não, a gente não vai mudar a nossa opinião por causa do xingamento das pessoas, né? Enfim, que é polêmica é a Fórmula 1, não nós, lembrem-se disso. Vamos chamar então o grande Adalto, que já está a postos aqui para responder as perguntas capciosas ou não dos nossos ouvintes, né, Adalto? Bruno, confraria, a grande notícia do dia é que finalmente o talento gigantesco do ídolo foi reconhecido pelo chefe da equipe dele. Puta, que notícia, hein, cara? Entendeu? Essa é a grande. O resto agora que vier. Você sabe o que chama isso aí, né? Você sabe o que chama isso aí, né? Isso Fácil. aí chama-se amor ao emprego, né? Fácil agora. O cara trabalha na equipe, o pai do Lance Stroll é o dono da equipe, ele vai falar o quê do piloto, né? Falar, ele é ruim. Não, ele podia não falar nada. Sei, podia. Quem perguntou para ele? Por falar em Aston Martin, né, continuando a tradição das nossas notícias que vem depois que a gente grava terça-feira, a Aston Martin anunciou a renovação do Vettel, né? Eu achei engraçado porque para mim já estava renovado, não tinha esse registro que não estava renovado, que o Vettel não tinha contrato para o ano que vem, não. Olha, ele tinha contrato, só que ele tinha cláusula de saída, tanto ele podia querer sair, quanto a Aston Martin podia querer que ele não continuasse e ninguém pagava multa para ninguém. Mas os dois quiseram continuar. E essa especulação aí, eu não sei de onde surgiu também. Eu não vi em nenhum lugar. Eu vi que o Fábio Campos colocou hoje no Twitter, né? Um zum rolando aí. Mas aí também, logo depois, já confirmou. Eu não tinha visto em nenhum lugar relevante isso daí. Entendi. Muito bem, então vamos começar, né? Lembrando que os nossos twitters estão aparecendo aqui, né? O meu, @BrunoAleixo80, e o do Adalto, @AdaltoRacing. Lembrando que, para você que pretende ficar até o final do programa hoje, e eu aconselho que fique, hoje teremos a primeira sugestão de corrida clássica. Vamos sugerir aqui uma corrida para você assistir no fim de semana aí. Pegar um sábado à noite, fazer aquela pipoca, hein, Adalto? Aquele chapazinho com torrada, sentar lá e assistir uma corrida clássica. Só uma diquinha, é uma corrida que guarda semelhanças com a corrida de Monza. Semelhanças. Vou explicar isso mais tarde. E tem no F1 TV? Muito bem. Tem no F1 TV e eu disponibilizarei também no YouTube, embora um link com pouca qualidade, mas para quem quiser ver... Pouca qualidade. Tem pessoal aí, lá na descrição do vídeo, tem lá para você comprar F1 TV. Meu Deus, é outro mundo, baratinho. Nós vamos falar sobre isso na hora que eu for indicar a corrida clássica aqui. Vamos começar, então, a responder essas perguntas, então, né? Porque temos muitas e não podemos perder tempo. Muito bem. Começando com Éder Matias e já fazendo uma provocação, né? Vocês acham que Dom Choronço é o Alonso, né? Tá fazendo uma zoeira aqui. Seria bobo de cair no jogo do Verstappen nas disputas roda a roda? Eu acho que ele daria uma aula ao moleque. E aí, Adalto? Eu acho que talvez o Alonso caísse na primeira, depois nunca mais e daria aula mesmo. É verdade. O Alonso em disputa roda a roda é um dos melhores que eu já vi. Teve muita gente que citou a briga do Alonso com o Hamilton na Hungria para dizer que a gente gosta de brigas desse tipo, igual Alonso e Hamilton. Olha, o Alonso, ele também não deixou espaço para o Hamilton, e o Hamilton recuou, né? Então, briga é assim, né? Briga é assim. Uma hora alguém tem que dar uma cedidinha pequena. Se não der, bate, que foi o que aconteceu com o Alonso e que foi o que aconteceu com o Verstappen e o Hamilton, né? Vocês têm que pensar o seguinte, o Hamilton estava disputando com o Alonso, ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia passar.
tinha muito mais carro. Agora, quanto o Verstappen é outra história, são carros parecidos, sendo que o do Verstappen é melhor um pouco, estão disputando o título, por isso que é ruim comparar. Quando É, for fazer comparações, pense em cada situação, entendeu? Para não não, ficar ruim. bom, deve ter mais perguntas sobre isso aí, né? Ah, deve ter. É, Hoje eu que não olhei assim com muito, com muito afinco as perguntas, não deu tempo não. Ó, o Siegfried, ele primeiro faz aqui um comentário, quando a equipe projeta um carro novo, esse é projetado de acordo com a preferência do piloto principal. É aquele assunto que sempre aparece aqui, né? No meu ver, o projetista projeta o melhor possível dentro do regulamento disponível e que, após os primeiros testes, é feito setup e modificações dentro do possível para as preferências do piloto. Acho que é o procedimento mais lógico e possível. É mais lógico quando você não tem um piloto que te carrega nas costas, né? A gente já falou aqui, né? é. Não, eles procuram projetar um carro neutro, mas o carro nunca é neutro em todas as pistas, em todas as curvas, né? Então eles procuram, no geral, eles procuram projetar um carro neutro. Só que aí, o que acontece? Primeiro que o projeto nem sempre dá certo 100%, né? Então nem todos conseguem projetar um carro neutro, até porque a distribuição de peso do Fórmula 1 é muito ruim, porque o motor fica atrás, é uma parte muito pesada do carro, né? Então não tem uma distribuição de peso que seria ideal 50-50. Então não é fácil você projetar um carro que seja neutro, e ele nunca é neutro em todas as pistas. Então, quando chega numa pista, por isso que tem pacotes para as pistas, tudo para o carro ficar mais neutro ou mais ao gosto do piloto que, como falou o Bruno, do piloto que anda mais, entendeu? O do cara que Entendi. anda, do cara que tira tudo do carro, e o outro que se vire para fazer aquilo também com aquele pacote dentro do acerto. Ó, e aqui ele faz um comentário também sobre o acidente, que não concorda com os que dizem que não havia espaço para os dois carros naquela curva. Veja que na primeira volta, após a largada, o Hamilton faz a curva por fora e o Norris por dentro, no mesmo local, sem se tocarem. E aí ele conclui que o Hamilton forçou e o carro dele automaticamente, com pneus frios, não conseguiu fazer a curva e esparramou para fora e o Verstappen foi catapultado para cima, que Eu provocou o concordo com acidente. metade do que ele falou e não concordo com a outra metade do que ele falou. A primeira curva, realmente, o Verstappen e o Hamilton e o Norris fizeram tranquilo, os dois fizeram tanto a primeira perna quanto a segunda, os dois deram espaço para o outro. Mas ali são dois pilotos que não. O Hamilton não está disputando o título com o Verstappen, né, com o Norris, nem vice-versa. E o Norris é um piloto que dá espaço, né? Como com a maioria deles dá. O Verstappen que não dá espaço nenhum. O Hamilton deu um espaço pro Verstappen, tanto que o Verstappen conseguiu pôr metade do carro dentro da pista, né? Que é o que vale. Né? Você está com metade do carro dentro da pista, está valendo. A regra diz que vale. Então, o Hamilton tinha que ter espalhado mais, seu Siegfried. Ele espalhou pouco. Entendeu? Ele tinha que ter espalhado mais para o Verstappen não ficar dentro da pista. Como o Verstappen fez com ele na primeira volta. Esse aí que é o. Adalto, vamos explorar isso só mais um pouquinho. Ah, Muitos dos comentários depois da nossa edição aqui na terça-feira foram nesse sentido de que, então só porque o Verstappen não dá espaço, o Hamilton é que tem que se enquadrar e tralá, tralá. Foram não, muitos comentários nesse sentido. Eu pergunto aqui, onde é que está o erro em não dar espaço? Né? E onde é que, o que é o não dar espaço? O não dar espaço é você usar a pista inteira, ignorando que tem um cara por fora. Entendeu? Então você vai, faz a sua tangência, faz a sua tomada de curva, a tua tangência e vai lá na saída, usa até a zebra da saída. Isso aí não dá espaço se tiver alguém por fora, né? Porque o cara que está por fora, evidentemente, se você fizer isso que eu estou falando, o cara que está por fora não tem pista para ele. Você está usando a pista inteira, então ele tem que ele sai da pista, né? Isso é não dá espaço. Né? Poucos pilotos, desde que eu acompanho a Fórmula 1, fazem isso. De cabeça, eu lembro de alguns.
que faziam isso, não tiravam o pé em disputa. Muitos deles, inclusive, morreram. Não por causa disso. Não, engraçado que nenhum deles morreu por causa disso, né? Mas o Peterson era assim, o Gilles Villeneuve era assim, o Senna era assim. Tanto é que eu dei o exemplo do Senna no Loucos Passado. O Montoya era quase assim. O Hamilton, no começo da carreira, era quase assim, mas não era assim também. O Montoya e o Hamilton dão um espaço, dão um pequeno espaço, mas dão. E agora o Verstappen é assim, também não dá espaço. Não é só pro Hamilton que o Verstappen não dá espaço. O Verstappen não dá espaço para ninguém. Você tem que, para ultrapassar o Verstappen, você tem que usar a cabeça. Não é para você ficar fora, não é para você tirar o pé pro Verstappen. Me acusaram que eu falei que o Hamilton tinha que tirar o pé pro Verstappen. Pô, é absurdo isso, entendeu? Como que um piloto vai tirar o pé pro outro? O que o Hamilton não pode fazer é se colocar numa situação onde ele vai ficar sem espaço, né? Aí que ele não pode fazer, porque ele já sabe como o outro faz. Então, ele não pode se colocar nesse tipo de situação. E quando o Verstappen estiver por fora dele, ele não pode dar pista para o Verstappen nenhuma. Nem um metro que ele deu na entrada dessa chicane. Então, tentando, né, explicar, desenhando. Foi isso que eu falei, entendeu? É isso que eu acho. Quando você está sozinho na pista, a pista é toda sua. Quando você está em disputa roda a roda, a pista não é toda sua. Agora, você pode se comportar como se ela fosse, se você estiver numa posição privilegiada. Se você estiver numa posição desprivilegiada e se comportar assim, você vai se dar mal, entendeu? Então é isso, é simples de entender, não é difícil, não. Muito bem. Pergunta do Marcos Bastos. Estamos vendo o declínio do Lewis Hamilton? Eu acho que é cedo para falar isso. Eu acho que é Mas cedo. essa pergunta é boa, viu? É boa. Eu acho cedo. É para a gente pensar assim. Não sei Sabe se o é que um eu acho, declínio, mas assim, Bruno? o Hamilton já está numa idade, né, em que a gente pode começar a ver o piloto já ter algumas dificuldades. Depois da Covid, ele teve problemas físicos, né? Você É, lembra como ele terminou o Grande Prêmio da Hungria lá, morto, né? foi. Sei, viu? Essa pergunta não é boa. É Eu não boa a consigo dar pergunta. essa resposta, não. Mas é para pensar na cama, diria o Fábio Campos. Não, sabe o que eu acho, Bruno? Eu acho que o Hamilton hoje, ele é um cara assim muito mais, vamos dizer assim, antenado com o mundo atual, um cara que defende causas, não sei o quê. Ele procura ser um cara limpo. Aí os caras vão lá, os haters dele, não, ele tirou não sei quem da pista, tirou, não sei quem. Tirou ninguém da pista. Entendeu? As duas vezes com o álbum, a primeira vez ele foi lá, pediu, reconheceu que errou a freada, errou o julgamento, foi lá no box, pediu desculpa pro álbum, tudo. Aqui em Interlagos, eu tava Aham. lá. E depois, que eles dão muito esses dois exemplos, né? E depois lá na Na Áustria, Áustria. quem fez merda foi o álbum, não foi o Hamilton, entendeu? Então, o pessoal precisa. Eu não sei se o pessoal não tem carta de motorista, nunca dirigiu um carrinho de rolimã, entendeu? O pessoal precisa, sabe, precisa se ligar um pouco mais, entender um pouco mais do esporte que gosta, né? Procurar estudar, procurar ver as linhas, procurar ver câmera on-board, entendeu? Ver linha de corrida, porque senão é tanta asneira que você começa a falar, meu, começa a incomodar, né, meu? É muita asneira, sabe? Então, pô, por favor, entendeu? Então, eu acho que o Hamilton hoje é um cara muito mais easygoing do que era, entendeu? Ele era muito, muito assim também, faca. Na época que ele disputou com o Alonso, também, ele era faca nos dentes. Primeiro ano dele da Fórmula 1, Aham. era jovem, faca nos dentes, sangue nos olhos, quero ser campeão, tô aqui para o que deve entendeu? É o Verstappen hoje. Então, pro Hamilton ganhar dele, ele tem que usar a cabeça. Dá para ganhar, eu acho que dá para ganhar, mas ele tem que usar a cabeça, entendeu? É só isso. Muito bem. O Braia primeiro parabeniza aí pelo programa de terça-feira. Muito obrigado. Ele quer saber se a aposta no Stroll que lavou a alma foi no GP de Baku que ele conquistou o pódio. Hum. Não, no desse ano, né? No desse ano ele não bateu?
Não, não foi nesse ano, É. foi ano retrasado. Uhum. Hum. Brian, pode ser lá, pode ser também na Turquia, onde ele fez a pole. Depois ele liderou 20 voltas, as 20 primeiras voltas, com muita vantagem sobre o segundo colocado. Né? Ele pôs a reta inteira no segundo colocado. Aí a Aston Martin fez porcaria para não falar outro nome, fez porcaria na estratégia, colocou pneu errado para ele, fez tudo errado, né? Uma equipe Esse homem é um injustiçado, né? fez tudo Um pouco errado, injustiçado. mas eu acho que foi lá na Turquia, entendeu? Que ele viu que. E Monza também, ele pegou um pódio, pista molhada, fez segundo tempo também uma vez. Quer dizer, com pista molhada, ele. Aí, sem brincadeira, é lógico, quando eu falo do Aristóteles, todo mundo acho que já entendeu que eu estou brincando. Agora, Não, que isso? com pista molhada, ele é um piloto diferenciado, ele é um piloto melhor do que a média. Eu não Sabe tenho quem era dúvida. muito bom de chuva também, o Adalto? Ah, Satoru Nakajima. mas não como Stroll, hein? Mas Ele ele era era bom bom, de mas não chuva, hein? como ídolo, não como ídolo. Ele era Ele bom, era você tem bom de chuva. razão. Tem razão. É. A corrida na Austrália em 89, ele largou em último e chegou em quarto lugar. Só É, para registrar aí. é. Satoru Nakajima. O Barba Ruiva pergunta: o que vocês acham da Fórmula 1 ficar experimentando corridas sprint e agora sugestão de grid invertido para fazer parte de alguns finais de semana, sendo que o carro de 2022 deve mudar completamente o cenário da competição, as tão sonhadas corridas mais próximas e tudo mais. Quer saber o que a gente acha disso em relação a 2022? Já vou deixar claro que sou contra sprint ou grid invertido, mas parece um pouco estranho. No fundo, eu desconfio que o carro de 22 não vai solucionar 100% dos problemas. Olha, solução para 100% dos problemas não existe em nenhum lugar na Nenhum vida, lugar. viu, É, Barba Ruiva? nenhum lugar. Eles estão procurando melhorar a situação, porque É, chegou numa situação muito ruim, né? Que em algumas pistas, até com DRS, não tem ultrapassagem. É muito difícil ultrapassar, é muito complicado, forma trenzinho, a corrida fica enfadonha, né? Então, esse é o problema. Eu não entendo, as pessoas, a grande maioria não quer saber de grid invertido, não quer saber de mudança nenhuma. As pessoas parecem que têm medo do desconhecido. Eu não sei o que que é, entendeu? Eu sou totalmente a favor de se tentar fazer coisas diferentes, e se não der certo, voltar atrás, é entendeu? uma qualidade que a Liberty tem em relação à administração anterior, né, do Bernie Eccleston, é que eles não têm medo de testar as Não coisas, tem né? medo de testar. O Bernie Eccleston, ele era mais daquela de jogar aquelas ideias malucas dele assim, mas nunca testava nada e ficava por isso mesmo. Exatamente. Quem acompanha um pouco os dois esportes americanos mais conhecidos lá, que é a NBA e a NFL, sabe o quanto o espetáculo que é, como são ricas as ligas, como tem audiência. Eles chegaram nesse ponto testando um monte de coisas. E o que dava certo ficava, o que não dava certo voltava atrás. Eu não vou enumerar agora, porque primeiro que a maioria não deve acompanhar, né? Aqui o pessoal gosta de automobilismo, como a gente, mas eu não gosto só de Fórmula 1, eu gosto de outras coisas também e acompanho muito, muito NBA, NFL, eu acompanho quase igual acompanho Fórmula 1, né? Acompanho até mais, porque quando tem NBA, tem 5 jogos por semana na TV, ao vivo, que eu assisto todos, e um set de NFL que eu assisto todos também, entendeu? Então eu acompanho há muitos anos, desde que eu morei lá, entendeu? Em 1979 a maioria não era nem nascido aqui. Então, então a Liberty é uma empresa americana, ela quer que a Fórmula 1 se torne um super sucesso, como tem que querer mesmo. Eles não pagaram 6 bilhões de dólares na Fórmula 1 para fazer nada. Eles querem melhorar, eles querem que a Fórmula 1 passe a valer 15, 20 bilhões de dólares. Já tem, inclusive, um grupo, um grupo do Oriente Médio que já está sondando para querer comprar a Fórmula 1. Agora, Ah, ano que mas eles vem. não vão querer vender, né? Pelo amor de Deus, né? Não vão querer vender. Não, eles já pediram um preço para não vender. Aham, Entendeu? Já falaram, querem comprar? Pois não, é tanto. É o dobro entendi. do que eles pagaram.
Entendeu? Então já é um preço para não. Agora, se os caras forem loucos de pagar, eles vendem. Mas acho que não vão pagar porque ainda não vale isso, entendeu? Entendi. Mas eles estão fazendo de tudo para valer. Eu sou a favor de experimentos. Eu acho que um grid invertido seria sensacional. Nem que fosse só os 10 primeiros, como é na Stock Car, ou o grid invertido inteiro, com metade da corrida. Eu acho que eu sou a favor de experimentar. Não deu certo, que nem estão fazendo esse ano com a corrida sprint, né? A primeira, a maioria gostou, a segunda, a maioria não gostou. Vamos ver Interlagos. Vamos ver Interlagos. Mas eles já estão com ideias de mudar isso aí. Uhum. Muito bem. João Pedro Marques de Melo. Durante o regime de virtual safety car, como o piloto sabe a velocidade exata em que ele deve estar? Dá para calcular a porcentagem com o pé, com o acelerador, né? Tá perguntando. Mas tem no painel, né? Tem no painel, né? Aparece uma luzinha, né? Isso, parece Parece uma uma luz luzinha. lá no painel. Aliás, no game aí da Fórmula 1 é a parte mais difícil aí. A gente se ferra nesse negócio aí, porque sempre é punido. Isso, tem lá Muito um bem. delta no painel. Aparece a velocidade lá no painel. É. O Juanito, em quais pontos faz falta para a Red Bull um piloto como Bottas? Espero que vocês me entendam o que quero dizer com um piloto como Bottas. Se o Pérez ajudasse mais o Verstappen, vocês acham que a vantagem do holandês estaria maior? Sim, né? Lógico que sim. É. Lógico que sim. Não tem O dúvida. Pérez, a Red A Bull, Red Bull, né? a A Red Red Bull Bull tá nunca estaria atrás, né, Bruno, no campeonato. Não, então, a Red Bull está tentando, desde que, sei lá, desde que o Ricardo saiu, encontrar um piloto que roube pontos da Mercedes, é isso. É. Tentou o Gasly, não deu, tentou o Albon, não deu, agora está tentando o Pérez. O Pérez até teve uma fase legal ali no começo, ganhou corrida e tal, mas agora também já não está roubando ponto, né? É isso que a Red Bull precisa. O Bottas faz isso de vez em quando, rouba ponto das outras equipes. Roubou da Red Bull agora, por exemplo, né? Bateram o Verstappen e Hamilton, o Bottas chegou na frente do Pérez. Largando em último, né? Largando em último. É isso que a equipe espera, né, do piloto. O Rafael Iabi. Vou mandar a pergunta aqui por sugestão do Adalto. Está falando que fez a pergunta nos comentários do vídeo, lá. Após a volta de desaceleração, quando os 3 primeiros chegaram para estacionar os carros em frente às placas P1, P2, P3, observei os pneus do Norris e do Ricardo. Visualmente, a diferença era gritante. Enquanto os pneus do Ricardo estavam esfarelando, do Norris pareciam novos. Como explicar isso se o Norris andou boa parte da corrida no vácuo do Ricardo e o Ricardo andou de cara para o vento a corrida toda? Além do fato de que os pneus deles estavam com duas... É fácil, Rafael. É fácil. Quando acaba a corrida, logo quando os pilotos tomam a bandeirada, uma das primeiras coisas que a equipe lembra aos pilotos é para eles irem na parte suja da pista. Darem essa volta de box. Às vezes vai até por fora, né? Isso. Irem na parte suja da pista o tempo todo para pegar toda aquela borracha e o pneu. E o cara, quando chega no box e a câmera tá ali, o pneu parece que está destruído, né? Porque tá cheio de pedaço que estava na pista. Como eles ganharam a corrida, fizeram a dobradinha, avisaram primeiro o Ricardo saiu da pista e o Norris queria ficar do lado dele para curtir, para os dois não sei o quê. Então o Norris foi praticamente a pista inteira na linha de corrida, enquanto o Ricardo foi fora. Por isso que quando chegou lá, o pneu do Norris parecia muito melhor que o do Ricardo, né? Uhum. Mas o pneu dele estava parecido, apesar do Norris ter andado no vácuo, o Norris estava guiando muito, muito redondo, muito. O Norris tem uma tocada muito bacana, inclusive uma coisa que eu nunca falei, o Norris dá para ouvir que ele usa menos freio motor que os outros. Engraçado isso, ele vai mais no freio mesmo. Quando ele tira o pé, começa a reduzir, é muito diferente dos outros motores de Mercedes, sabe? Você quase não escuta o motor. Só escuta só escuta fazendo punta-taco eletrônico ali. É isso. Muito bem. O Álvares, Adalto, no programa atrás você comentou de uma proposta de carro 4x4. Acho que apresentado pela Volkswagen. Achei que falaria mais, mas não foi o caso. Falamos sim, né? A gente falou disso aqui. Nós falamos, acho que você não Ele pergunta se um 4x4 não tornaria mais fácil a pilotagem. Não, Álvares, o 4x4 tornaria o carro mais rápido de curva.
E nada que torna um carro mais rápido o torna ele mais fácil. Quanto mais rápido é o carro, mais difícil ele é. Então, se tiver 4x4 em todos os carros, os carros ficam mais rápidos, mas a pilotagem é mais difícil, entendeu? Porque eles ficam mais rápidos de curva. A pilotagem é mais difícil de você não cometer erro, né? Guiando no limite sem cometer erro. Então, não fica, não. Fica mais fácil, não. O doutor Comico pergunta: você sabe se a Alfa Romeo ainda pertence ao grupo sueco que apoiava o Ericsson? Se sim, talvez na renovação do contrato de patrocínio da Alfa Romeo eles tenham colocado uma cláusula permitindo o poder de escolha maior sobre os pilotos, deixando um pouco de lado os caras da academia Ferrari. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu não sei se são daqueles caras do grupo sueco ainda, né? Mas a Ferrari, ela tem uma parceria com a Alfa Romeo. Essa Alfa Romeo tem esse nome, Alfa Romeo, é um nome também parceria. É como a Aston Martin, né? É isso. De Alfa Romeo não tem nada o carro, não tem chassi, não tem. A fábrica não é na Alfa Romeo, o motor é Ferrari, não tem nada. Tem um nome ali, entendeu? Que a Ferrari quis aproveitar, em vez de colocar um patrocínio da Alfa Romeo, vamos colocar o nome do carro. A Alfa Romeo pagou uma grana boa por isso, né? Mas os donos mesmo não é a Ferrari. E eles, inclusive, que deram sinal verde para contratar o Bottas e tudo. Muito bem. O Roder Rock pergunta: o que a bancada do Loucos tem a dizer sobre a fofoca de que o Leclerc brigou com o Binotto por causa dos ajustes e desenvolvimento do carro? Estão tendo mais resultados com as dicas do Sainz e não do Monegasco. Eu ouvi falar mesmo uma coisa aí, parece que eles tiveram uma briga lá, mas nada também muito sério, não. Eu acho que tudo na Ferrari é um pouco... Meio complicado. É meio complicado, né? E a coisa é aumentada. Mas, realmente, o Sainz tem essa fama, né? De ser ótimo desenvolvedor de carro, ótimo feedback para os engenheiros. Ele tem essa fama, né? O Andrea Seidel da McLaren, ele disse que o Sainz é como um piloto guiando o carro, não um piloto engenheiro, entendeu? Então, eu acho que é normal, se ele é assim mesmo, e pelo jeito né? Porque não teria razão o André, o chefe da equipe da McLaren, ter falado isso, e o chefe de equipe agora da Ferrari também está indo mais na do Sainz do que na do Leclerc. Mas o Leclerc é muito rápido e acho que isso não... A não ser que o Sainz tivesse um estilo muito próprio, né, Bruno? Que o Alonso, né? Tipo Alonso, fica difícil para o outro piloto guiar o carro. Aí sim, mas não, o Sainz é um cara que gosta do carro neutro também, guia redondo, tudo. Então, se ele acertar bem o carro, é bom para o Leclerc isso. Nishan Capuji com uma mensagem aqui, primeiro falando que quer que o Loucos tenha 3 horas de duração, sem o âncora ditador talibã. Ô, Nishan, o Loucos tem 1h30 terça, 1h30 quinta. Você tá pensando o quê, rapaz? Ai. Aí tá falando que o Fábio, que foi muito bom saber que ele baixou gigabytes de torrents para assistir a grande chuva da Bélgica de 2021. Verdade. E tomara que ano que vem, ao baixar 3.490 petabytes das 24 horas de Le Mans, caia neve na França e o Fábio Campos tenha de 24 horas de nevasca. Mas ele está falando aqui, Adalto, que ele está confirmando aquele negócio que a gente falou, que o Jackson vai assistir às últimas provas da Indy, né? Vai assistir sim, o Jackson do blog da Indy. Aliás, quem não segue aí, segue no Twitter, o @blog da Indy. O Jackson está fazendo a cobertura, ele tá seguindo. Esteve em Portland, vai estar em Laguna Seca e vai estar também na última prova em Long Beach. Olha, o Jackson acho que ele visitou Indianápolis. Materializando um sonho dele, né? Tá, impressionante. Poucas pessoas a gente pode falar
que merecem determinadas coisas, mas o Jackson merece estar acompanhando a Indy, porque eu vou te falar. É, Aliás, ele tirou uma foto com o Roger Penske. O Roger Penske devia contratar o Jackson. devia. Se o Roger Penske estiver ouvindo Loucos, a gente sabe, ele é um ouvinte, né? Assíduo, né? Ah, Tá certeza, aqui. certeza. Ô, Roger, por favor, né? Para É, cuidar do acervo aí da Indy, não tem ninguém melhor do que o Jackson. não tem mesmo. Para quem não sabe quem é o Jackson, quem está começando a ver o Auto Racing, a gente agora, o Loucos agora, Jackson é um cara que há 20 anos, desde que o Auto Racing existe, É. 21 anos, ele sempre foi um cara louco por Indy, por Fórmula Indy, sempre acompanhou, sempre defendeu. A gente tem um fórum lá no Auto Racing, não é os comentários, é um fórum mesmo, que o Jackson, ele abria as pastas de todas as corridas, comentava. E olha, na época que a Indy estava ali, estava rivalizando muito com a Fórmula 1, e depois quando a Indy caiu, ele continuou igual, fez um blog, tem vídeo. Então é um cara que ama a Indy e está realizando um sonho, está nos Estados Unidos, tá vendo as corridas lá, tem foto com o Roger Penske, que está conhecendo os pilotos. Daqui a pouco um piloto põe ele de cavalinho. Não demora nada. E é o maior acervo técnico e histórico da Fórmula Indy que existe no Brasil, talvez do mundo. Falar que talvez do mundo, dificilmente vai aparecer alguém no mundo com tanto conhecimento e material sobre Fórmula Indy É como verdade, tem o Jackson do blog da Indy. Se você não segue o blog da Indy, siga, porque é um trabalho espetacular. E é muito merecido ele estar acompanhando essas últimas 3 provas. Ele já ia fazer isso no ano passado, mas aí a pandemia atrapalhou, né? Mas agora ele conseguiu. O Victor Hugo Magalhães, caso o Max largue no final do grid do GP da Rússia, gostaria de lembrar que ele fez isso em 2018. Botou um vídeo aqui. Em 2018, acho que o Max rodou e se recuperou, né? eu não lembro. Não, aqui, ó, ele está falando, saiu de P19 e chegou em P5. Foi mesmo. Ele chegou a dar. Ele saiu de P19 e chegou a dar uma volta no último colocado, que ele tinha largado atrás do cara. Foi mesmo. Ele fez uma corrida muito boa em 2018. E provavelmente vai ser trocado o motor dele, né? Em Sochi. Eu acho que eles vão aproveitar, né, para trocar, porque você vai perder 3 posições. Não sei, eu acho. Não tenho essa. O Mate falou que ainda não está decidido. Então já é informação. O Luciano Almeida pergunta o que aconteceu na largada de domingo. O Max largou mal, o Ricardo largou muito bem, ou as duas coisas? Eu tô mais pro Ricardo, largou muito bem. As McLaren largaram muito bem, porque o Luciano, se você reparar, não sei se você tem F1 TV, se você colocar a largada no carro do Norris, o Norris só não passou o Verstappen também, porque o Norris ficou preso, porque tava o Verstappen na frente dele e o Ricardo do lado do Verstappen, ele não tinha por onde passar, porque só se ele passasse por cima. Porque o Norris foi o que largou melhor ali, engraçado. Ele foi o que largou melhor e ele tomou, e foi o que saiu da chicane pior colocado, né? Porque nessas de ele não ter para onde ir, ele ficou meio que zigue-zagueando. Numa dessas, o Hamilton pôs por dentro, entendeu? Na freada ali da chicane. Mas talvez o Norris tenha sido largado melhor dos 4 ali. Muito bem. O Marcos Andonadi, sobre o salário dos pilotos, gostaria que vocês comentassem o motivo de estarem mais baixos do que nos anos anteriores. É por causa da pandemia e das dificuldades financeiras? Exatamente, Marco. Exatamente. A gente publicou hoje uma matéria, né, do salário dos pilotos desse ano. É desse ano, viu, pessoal? Não é do ano que vem, é outro salário. É desse ano. Quase todos os pilotos, ou praticamente todos eles, toparam uma redução salarial desde 2020. Em 2020 eles já toparam isso. Se estendeu para 2021 também, porque as equipes tiveram, e todo mundo lá teve muito prejuízo em 2020. Então eles estenderam para 2021 também, mas o ano que vem acaba isso daí, volta, os salários são maiores do que esse. Alguns salários quase metade, viu, esse ano do que normalmente seriam. Mesmo assim, são salários estrondosos, né? O Hamilton acho que é
eu não estou com a matéria aqui agora, 22 milhões de libras, o que dá uns 26 milhões de dólares, ou 27. São salários estrondosos, né? Uhum. Mas são menores do que o normal por causa da pandemia. Todos eles toparam. Muito bem. Boa O pergunta, Marco. Dino Júnior pergunta: Hamilton renovando por mais 2 anos, Red Bull fabricando seu próprio motor, com quase certeza de bons resultados, outro com futuro tecnicamente incerto. Será que isso está pressionando o Verstappen? Tendo o melhor carro, ele comete erros táticos? Qual a opinião de vocês? Não Bom, sei. Qual o erro tático? Isso que eu estou pensando agora aqui, né? Eu não li as perguntas antes de novo. Eu tô achando bom isso. Porque daí tem que usar a memória. O tático que eu me lembro foi naquela corrida primeira no Bahrein, né? Que não foi nem dele o erro, foi da equipe. Foi da equipe, né? Depois em Barcelona também. Barcelona também foi mais esperteza da Mercedes, né? Também tem o mérito da Mercedes, tem o mérito da Mercedes. Erro tático não. Dino, essas disputas onde eles estão batendo, eu acho que ele cometeu um erro de avaliação, um erro de julgamento, eu acho. Todo mundo é contra isso que eu vou falar agora, mas que eu já escrevi, inclusive, numa coluna minha, penúltima, antepenúltima, sei lá, né? Eu acho que ele não devia ter feito a curva por fora ali, a copse, né? Eu acho que aquilo foi um tático dele. Em Silverstone, né? Em Silverstone. Porque ele tinha o Hamilton por dentro, ele estava vendo que o Hamilton não ia tirar o pé, o Hamilton estava sem tomada, né? Porque ele estava por dentro, e o Hamilton, se não batesse ali na entrada, ia bater lá na saída, porque o Hamilton não tinha tomada, então ele ia sair lá fora, né? Ele ia lá na zebra do outro lado. Então eles iam bater em algum momento. Então, na minha opinião, se o Verstappen ali tira o pé, deixa o Hamilton fazer, ele faz aquele X por trás, né? Ele faz aquele X por trás. Eu acho que ele faria isso. Como o Hamilton agora em Monza, ele poderia ter feito o X por trás também do Verstappen na primeira volta na Della Roggia, né? Porque o Verstappen também entrou sem tomada, saiu mole da chicane, tanto é que o Norris quase passou, o Verstappen meteu o carro na frente dele no último segundo, mais um pouquinho jogava o Norris para fora da pista. Também é só rever a corrida, primeira volta isso, né? Então, aí foi o erro tático do Hamilton, né? Eu acho que é isso. O resto eu não vejo nenhum erro do Verstappen. Muito bem. O Marcos Aguiar gostaria de saber sobre a penalização de pilotos por troca de componentes. Como o motor de hoje se divide em várias partes, que é realmente uma troca de motor. Troca-se tudo e paga a mesma penalidade para quem troca uma pequena peça ou parte. Não. Essa troca entra na conta do orçamento? O que é feito com o motor antigo? Várias perguntas. A equipe cliente pode abrir o motor? Não, é o seguinte, vou tentar resumir, Marcos. A UP, o motor UP, unidade de potência. O motor a combustão é um dos componentes. Tem 6 componentes, que são motor a combustão, MGU-K, MGU-H, turbocompressor, central eletrônica e bateria. 6 componentes. Se você trocar o motor a combustão, você perde 10 posições e não trocar mais nada. Se você trocar o motor, geralmente quando você troca o motor a combustão, troca o turbo também. Turbo e motor a combustão. Você já perde, acho que se não me engano, 15 posições. Então, e assim vai. Se você trocar só MGU-K, são 5 posições, só MGU-H, são mais 5 posições. Que cada um tem um número de trocas permitido. Isso, cada um tem uma penalização. Se você trocar ela inteira, você vai para último. Vai para último, não tem jeito, entendeu? Se trocar só o motor a combustão, você perde 10 posições. Mas é raríssimo trocar só o motor a combustão. No mínimo, vai o motor a combustão e o turbocompressor. Essa troca entra na conta, sim. O orçamento é para tudo. Se quebrar 50 motores, não pode sair do orçamento, entendeu? Se pode abrir o motor. Você pode, desde que você não quebre o lacre da FIA, o motor ele tem vários lacres, né? Se você não quebrar o lacre da FIA, você pode abrir o motor aonde não tem lacre da FIA, e se você der sorte de o problema ser lá, você pode consertar e voltar com esse motor.
Se você tiver quebra-lacre da FIA, já era motor, é outro motor. Entendeu? Por isso que alguns pilotos já estão no terceiro motor, mas tem a possibilidade de voltar para o segundo e outros não. Os outros 2 motores já foram condenados. Então, eles não podem voltar para nenhum dos motores. E se eles pegarem mais um motor, é o quarto, e aí eles vão ser punidos. É o caso, por exemplo, do Verstappen, que está no terceiro motor. Se ele colocar mais um, vai ser o quarto. Por isso que ele vai perder todas as posições. Muito bem. Doutor Caveira pergunta: em qual pista vocês trocariam o motor do Verstappen e por quê? A gente já comentou isso aqui, né? Em outros programas, ficamos especulando aqui, né? Qual seria? Não chegamos em nenhuma conclusão. Mas eu acho que vai ser na Rússia, né? Porque já vai perder as posições. Né? Olha, existe aí uma grande possibilidade do Hamilton ter que pegar um quarto motor. Então, a melhor pista para a Red Bull fazer isso seria quando a Mercedes fizesse isso com o Hamilton. Por quê? Esse motor da Red Bull é bem novo ainda. Ele fez a corrida da Hungria, da Holanda e de Monza. Ele só tem 3 corridas esse motor. Porque Spa não conta, não teve corrida. Né? Então, não conta. Ele fez os treinos livres de Spa com um motor velho. Então, mas isso aí é o seguinte, pela regra, eu acho que ele pode fazer o seguinte, ele pode trocar agora e usar esse motor novo por, sei lá, 5 corridas. Depois voltar. Aí depois ele pode voltar para esse anterior, sem sofrer penalização. Sim, mas uma punição ele vai tomar quando ele pegar o próximo. Uma sim. Uma sim. Então, acho que mas porque uma ele já vai tomar de qualquer jeito. Então ele escolheria aquela onde ele já está punido com as 3 posições por causa do acidente. Então, ou como o Hamilton pode ser que precise trocar também, espera a corrida que o Hamilton for trocar. E daí os 2 largam lá de trás, entendeu? Mas aí a Mercedes pode fazer aquelas pegadinhas, vamos trocar, não vamos? Vamos trocar. Se bem que precisa de um documento para a FIA, viu? Né? Não sei. É que o documento pode ir também na última hora, né? Trocamos o motor. Falta 2 horas para começar a corrida. Trocamos o motor. Assim, eles podem trocar do sábado para o domingo, né? Eles podem trocar. Eu acho que eles vão esperar a classificação da Rússia. Pode ser. Porque aí, se o Verstappen, por exemplo, fizer o 5º tempo, vamos supor, que aí ele largaria em 8º, né? Ou 9º, não, que ele perde 3 posições, largaria em 8º. Aí eles trocam. Vamos trocar esse motor. Agora, se ele fizer a pole e cair e largar em terceiro, aí eles mantêm, porque terceiro também não é ruim, né? Eu imagino que seria isso. Quarto, né? Então, eu imagino que seria isso, mas não sei também, né? O que passa na cabeça deles lá. Enfim, eles ganham muito bem para resolver isso. Aí. Exatamente. A gente fica aqui só cornetando. Isso. O Adriano Aguiar. Ele está agradecendo aqui porque ele mandou pergunta no privado do Twitter. O Adriano Aguiar está interessado em ir para Interlagos, aí queria tirar umas dúvidas lá e tal. Esclarecemos. O Vinícius, pergunta irônica: o Toto Wolff já pediu para a Red Bull pagar o conserto do carro do Hamilton? É uma possibilidade. E pergunta séria: os carros da Fórmula 2 e Fórmula 3 mudarão para o ano que vem também para acompanhar a Fórmula 1? Que eu saiba, não. Né? Que eu saiba, não. Eles já têm muito menos downforce que a Fórmula 1, né? Então, eu acho que não. A Fórmula 1 que vai se aproximar um pouco mais do Fórmula 2. Né? A grosso modo, o Fórmula 1 vai quase se tornar um Fórmula 2 com um motor muito mais forte. Muito, muito mais forte. Né? Com o pneu mesmo. Então, com o motor muito... Você imagina pegar um Fórmula 2... E maior, né? Maior, né? Meter um motor quase com o dobro da potência que tem lá. Como vai ficar difícil guiar, como ficaria difícil guiar o carro, né? O famoso lá do potência sem controle, né? Vai ficar difícil guiar o carro, né? Mas não vai ser isso, eu estou falando a grosso modo. O carro novo de Fórmula 1 não tem nada a ver com Fórmula 2, mas ele vai ter menos downforce, o downforce vai vir de baixo, mas todo o downforce de cima vai ser muito menor,
Então, o de baixo não vai compensar, porque não é um efeito solo mesmo, é uma. Como é que fala? Como é que eu poderia usar? Que palavra eu poderia usar? É uma emulação do efeito solo, né? Então, não vai dar não vai dar aquele grude que dava o efeito solo original. É isso. Uhum. O Gerald pergunta, chique, hein, Gerald? Sobre o acidente em Monza, se o Hamilton não tivesse deixado espaço para o Max, como o Adalto falou, o que vocês acham que teria acontecido? Na minha opinião, o Max teria batido no Hamilton, mesma coisa, e ia reclamar no fim da temporada que o Hamilton não deu espaço para ele. Mas isso ele já fez, né? Já Isso fez. aí ele já fez. É. Não, mas acho que ele não bate, não, porque daí é o seguinte: se ele bate ali, ele ia se dar muito mal, porque Eu ele acho ia. que eles iam bater antes. Eles iam É, bater antes do que bateram. Talvez não houvesse a catapultada. Aí tinha isso. que ver o que ia quebrar em cada carro. Não, e a chance dele se dar mal é muito maior, né? Porque se o Aham. Hamilton tira a pista dele, ele mesmo assim bate, a física tá jogando o carro do Hamilton na primeira perna ali para a esquerda, né? É, Todo o peso. E o do Verstappen também. Se o Verstappen já está fora da pista, toma um toque para ir mais para a esquerda ainda, quem ia se dar mal era ele, entendeu? Então, é. provavelmente ele ia se dar mal ali, não o Hamilton. Pode ser que o Hamilton até se desse mal também, mas a maior chance seria do Verstappen se dar mal. Então, não sei se ele bateria, não. Ele talvez, opa, eu não vou fazer ponto e o cara. Agora ele contra as McLaren, será que ele não pega as McLaren? É. Né? Muito bem. O Marcelo BP pergunta: seguindo essa estranha tendência, não, seguindo essa estranha coincidência de choques entre Max e Lewis, apenas nos GPs onde ocorrem sprint races, Interlagos será palco de fortes emoções esse ano? É Ah, uma coincidência, né? Mas eu acho que sim, né? não, e a sprint aqui em Interlagos tem chance de dar certo, porque nós temos Hum. dois pontos claros de ultrapassagem. Claros, entendeu? Então, se o cara defender muito ali se o cara defender muito ali no S do Senna, ele se dá mal depois na reta oposta. Porque a reta oposta começa no S do Senna. Do jeito que o cara sai do S do Senna, é o jeito que ele vai fazer. O sol é a reta oposta. Porque o certo ali é cravar o pé na saída do S, né? Como é que é Interlagos? Você faz o S do Senna, você vem lá por cima, faz o S do Senna, já pensando na curva do sol, né? Você tem que entrar já no sol, pondo marcha para cima, pé cravado, para você fazer a reta oposta todinha de pé cravado. Se você defendeu muito, você entrou mal no S do Senna, Sai todo você saiu mal quadrado, do né? S do Senna, você já vai tomar de alguém na reta oposta. É. Entendeu? Então, é muito legal isso. É muito legal esses dois pontos de ultrapassagem, um depender um pouco do outro. É verdade. Tá perguntando se o Mate já fez as pazes com você. Não brigamos. É que É. não brigamos. O Mate está. Ninguém briga com o Adalto, gente. Ninguém é capaz de brigar com o Adalto. Sério, não é impossível. O William Alves Almeida pergunta: se esses acidentes entre Max e Hamilton acontecerem mais 2 ou 3 vezes, o campeonato pode cair no colo de outro piloto, Bottas ou Lando Norris. Lembro que aconteceu algo parecido em 2007, né, que o Kimi foi lá e rapou. Poderiam falar se houve outras temporadas que dois pilotos brigaram tanto na pista que o campeonato ficou para um terceiro adversário. 86, não precisa nem terminar a pergunta, né? 86 também. 86. Não precisa nem terminar a pergunta. Mas eu acho que esse ano é muito difícil acontecer isso pela distância, né, que eles É já abriram. difícil. É difícil É muito acontecer. difícil. O Schlesser Schmidt. Por que o Adalto tem tanta certeza no Vespinha? Só porque a Red Bull vai continuar atualizando o carro e a Mercedes não? Ou as últimas atualizações já são suficientes? Ou, por fim, saberia ele de alguma coisa e não quer nos contar? Não, E não. Adalto, Não, seu isso não. segredo. Isso não. Tudo que eu posso falar, sério, eu falo. Tá? Só quando todo jornalista sabe disso. Quando uma fonte te fala uma coisa em off e pede para você não falar, você não fala, porque se você falar, você perde a fonte, né? Mas eu não tenho nada não tenho nada que eu esteja escondendo. Uhum. Para mim são várias razões, mas a principal delas é que
eu acho que o carro da Red Bull é um pouquinho melhor. Não é uma coisa absurda, mas é um pouquinho melhor, principalmente nas próximas pistas que restam. É, talvez não muito nessa próxima, que é a SOC. Ainda acho, diferente do Fábio, talvez do Bruno, eu ainda acho que a Red Bull é melhor para a SOC. Apesar da Mercedes ter vencido as últimas 7 lá, eu acho que esse regulamento matou a Mercedes lá. Mas posso estar errado. Mas as próximas corridas, as outras corridas, as pistas são muito mais para a Red Bull. Como ela tem um carro um pouquinho melhor e tem um piloto que tira tudo do carro, porque não adianta você ter um carro um pouquinho melhor, porque um pouquinho melhor a Ferrari era que a Mercedes. A Ferrari foi um pouquinho melhor que a Mercedes na maior parte das pistas, tanto em 2017 quanto em 2018. Só que ela não tinha um piloto que tirasse tudo do carro sempre, sem cometer um erro atrás do outro. Hoje a Red Bull tem esse piloto, tem um carro um pouquinho melhor, né? Se não fosse o Verstappen lá, fosse outro piloto qualquer, meu favorito seria o Hamilton. Mas como é o Verstappen, que é um piloto que tira tudo do carro, você pode gostar ou não gostar dele, se não vem ao caso. Eu não estou falando agora de gosto de piloto, de torcida, de nada. Foi uma coisa racional, né? O Verstappen é um piloto que tira tudo do carro, assim como o Hamilton também. Então, quem tem um carro um pouco melhor tem mais chance de ganhar, na minha opinião. Lucas Bonino da Silva, o que o Hamilton precisa para fazer para evitar o estilo Senna de pilotar do Max e buscar o campeonato? E o que o Max tem que fazer para evitar jogar o campeonato fora em uma colisão? Boa pergunta. Olha, o que o Hamilton tem que fazer é o seguinte: o Hamilton tem que usar a cabeça. Ele já sabe, inclusive nós publicamos, não sei se foi ontem ou hoje, né, que o Hamilton ele já está começando a querer entrar na cabeça do Verstappen. Ele está dizendo que o Verstappen joga todo mundo para fora da pista. Ele já está falando umas coisas para o Verstappen para deixar o Verstappen irritado. O que o Hamilton tem que fazer é não dividir com o Verstappen aonde a maior chance é de ele se dar mal. Entendeu? Então, ele tem que dividir, procurar não dividir com o Verstappen, e quando dividir, ele está numa posição no roda-roda que favoreça ele e não o Verstappen. Entendeu? Porque aí, se o Verstappen jogar o carro em cima dele, aí o Verstappen vira um vigarista. Ele vira um Schumacher da vida. Entendeu? O que não é o caso. O Senna também não era um Schumacher da vida. O pessoal está confundindo um pouco aí. Chegaram a falar também que se eu queria que o Verstappen é como o Schumacher, se eu queria que o Hamilton virasse um Schumacher. Não, não é nada disso. Você tem o jogo duro, o jogo muito duro, e você tem o jogo desleal, né? O Verstappen joga muito duro, mas não é desleal. O Hamilton joga duro, não muito duro. Ele joga duro, um pouco mais duro que o Verstappen. Tanto é que vocês viram lá, eu não coloquei no site, mas teve gente que coloquei no Twitter. Fizeram uma animação das linhas do Hamilton, do Verstappen, do Norris. Você viu, né? Aquilo no Twitter. Muito legal aquilo, muito bem feito, né? Quando foi o Norris que dividiu ali com o Hamilton, os dois deram totalmente espaço. Se bobear, cabia o terceiro carro ali. Pra você ter uma ideia. Aquela chicane. Quando foi com o Verstappen, o Hamilton deu menos espaço. Deu espaço, mas menos. Né? O que eu acho é que ele não tem que dar zero espaço. Porque senão o Max mete o carro. Que é o que o Senna fazia, o que o Peterson fazia, o Villeneuve fazia. Alguns pilotos faziam isso, né? Mete o Montoya, viu um espaço, viu meio metro, mete o carro. Se você não dá espaço nenhum e o cara vem e bater em você, aí já é vigarice. Aí já é Schumacher, entendeu? É jogar o carro em cima. É ver que você está do lado e fazer assim no volante, como o Schumacher fazia. Não sou a favor disso, nem de longe. Nem de longe, por isso que toda hora critico o Schumacher aqui, né? E é por isso, porque tem uma diferença muito grande entre jogar duro e ser desleal, né? Apesar de ser uma linha tênue, é muito diferente, entendeu? Você ir no limite da coisa, é que nem o cara guiando o carro. O gênio guia o carro no limite. Aquele que passa um pouquinho do limite
é meio segundo mais lento, não é gênio. Capaz de não ganhar a corrida, capaz de nunca ser campeão, porque ele passa um pouquinho do limite do carro, entendeu? É isso, é a mesma coisa. Então, o Hamilton tem que ter plano de corrida, tem que pensar antes da corrida. Se eu passar o Verstappen na largada, eu vou fazer. Se eu não passar, eu vou fazer isso. Os pontos de ultrapassagem dessa pista são esse. Eu vou tentar aqui, dessa maneira. Eu vou tentar sair mais forte na curva anterior. Eu vou tentar pôr por dentro. Isso chama leitura de corrida. O cara tem que ser inteligente, usar a cabeça, não é só pé e mão. Piquet, Prost, um mestre. Lauda, um mestre. Emerson, mestre. Piquet também. Senna também era mestre nisso. Entendeu? Você tem vários pilotos que são... E Alonso é mestre nisso. Você tem vários pilotos que são mestres nisso, entendeu? Tem que ter a leitura de corrida, a leitura do adversário e a leitura antes da corrida. Porque na hora, às vezes, não dá para pensar, né, Bruno? O cara tá freando ali de 300 para 80 por hora e o outro tá do lado, ele não tem muito o que pensar, ele vai mais no instinto. Tem que pensar antes que essa situação pode acontecer. Né? E o que ele vai fazer se essa situação se apresentar? Entendeu? Tem que antecipar isso. Muito bem, ó, o Saulo Dantas, eu não entendi se ele está perguntando, ele está falando assim, ó, se o Hamilton trocar componentes na próxima corrida já vai ser penalizado, e no caso do Verstappen é a mesma coisa. Se for uma pergunta, sim, né? Acho que o Hamilton já está no limite, o Verstappen também, e aí, sim, se eles trocarem na próxima corrida já vão ser penalizados. O Roberto Scafuto pergunta, o que eu quero saber é sobre a Sauber. Como será a relação da Sauber com a Mercedes? Vai ser como era com a Ferrari ou será somente compra de motores? Ele já está... Eu não sei, Roberto. O Roberto já decretou que vai ser Sauber e Mercedes. Eu não sei, Roberto. Não sabemos. Ninguém sabe ainda. Vai ser. Tá falando aqui que em 93, 94 a Mercedes voltou pela própria Sauber. Sim, a Mercedes voltou. Foi em 94, né? A Sauber estreou na Fórmula 1 em 93 com motores Ilmor, né? Usava aquele Ilmor, que era um Mercedes com outro nome, né? E aí no ano seguinte passou para a Mercedes mesmo. Pergunta do Daniel Hartmann: vocês conseguiram decifrar os motivos da Red Bull ter renovado com o Pérez? Acho que é porque não tinha outro, né? Vai, Bruno, primeiro você, porque ele falou, a pergunta é para você também. Eu vi. Acho que é porque não tinha outro, né? Eu não sei. Falando sério, eu acho que eles vão dar a chance para o Pérez porque eles acreditam nele ainda. Então, vão dar até o final do ano. Se até o final do ano ele não corresponder, talvez não, eles tenham... Não, renovou, mas eu acho que renovou para dar assim, uma espécie de incentivo. Chegar no final do ano e ele não corresponder, manda para a AlphaTauri. É verdade. É verdade. Porque eles podem ter colocado isso no contrato. Podem ter colocado, renovado, a gente não sabe. Você pode ir para a AlphaTauri. Pode. Olha, eu não tinha pensado. Muito boa, Bruno. Tá Acho vendo? que o Bruno respondeu melhor do que eu respondi. De vez em quando eu tenho boas sacadas. O Adriano Ferreira Costa, qual a opinião de vocês em relação às próximas pistas e o trabalho duro que o Hamilton terá para superar uma Red Bull forte, um Max em um momento espetacular? Bom, Falamos, né? Vamos lá, vamos tentar rápido aqui. Rússia, na minha opinião, minha, tá? Isso não é a verdade absoluta, nada. Na minha opinião, é a pista que eu acho que a Mercedes vai perder a hegemonia dela. E é uma pista que o Hamilton não gosta muito, não é muito bom nela. Uma das piores pistas do calendário inteiro para o Hamilton. Então, eu acho que a Red Bull é mais favorita. Agora, se largar de último, aí não. Istanbul Park, pista mais equilibrada do que Sochi, acho. Uma pista mais difícil saber, né? Porque no ano passado choveu, né? O ano passado nem teve, né? O ano retrasado. Ou foi ano passado? Não, foi ano passado, 2020. Foi ano passado, é verdade. Choveu e tava com óleo, a pista tava... Nunca vi uma pista sabão. Sabão a pista. É uma pista mais equilibrada, que tem boas partes de alta. Eu acho que ali é bem equilibrado. Vamos para os Estados Unidos, que sempre foi uma pista... Japão já está cancelado. Estados Unidos sempre foi a pista da Mercedes. Acho que não é mais também, mesmo no caso do Sochi.
México, pista Red Bull total. São Sempre Paulo, foi, né? pista Red Bull também. Arábia Saudita é uma pista de rua, Red Bull também. Abu Dhabi e Yas Marina sempre foi Mercedes. O ano passado já deu Red Bull e esse ano acho que pode dar Red Bull de novo. Essa é a minha opinião. E a pista que vai entrar no lugar da Austrália, que provavelmente é o Qatar, não sei dizer, Panon nunca andou lá, mas não é uma pista de alta, é uma pista Parece um pouco Bahrein, né? é um pouco o Bahrein. Não, mas o Bahrein tem umas partes de alta. A Qatar só tem uma reta, o resto é tudo curva. Então não sei também, não sei dizer. O Qatar teria que esperar pelo menos os primeiros 2 treinos livres. Muito bem, o William Câmara pergunta: o Helmut Marko falando que o Hamilton fantasiou o acidente é uma piada, vocês não acham? É lógico que é uma piada. É uma Pô, piada. a diferença de postura da Red Bull para a Mercedes é água para o vinho. Né? Que a Red Bull fez aquele chilique todo. A gente comentou isso aqui terça-feira, né? Lá em Silverstone, e agora fica aí com esse papo que foi acidente de corrida. Foi acidente de corrida, assim como o de Silverstone também foi. Né? O Ivaldo pergunta: Verstappen, hipótese. Verstappen troca todos os componentes, anula indiretamente a punição de 3 posições. Largaria na posição 20. Tem que fazer a conta, né? Eu não sei quantas posições perde quando troca o motor, né? Não, largaria na última posição. Quantas posições perde quando troca o motor? Se Depende. trocar tudo, Então, tem que ver quais são os componentes e quantas perde mais de posições. 20 posições, só Aí que sim. não tem como pagar na próxima, tem que pagar tudo na Isso. próxima. Não pode largar em 35º, né? Isso. Teve um ano que acumulou, lembra? O cara largava em último na próxima corrida, depois perdia mais 5 posições na outra, mais 3 na outra. O Alonso, quando estava na McLaren, sofreu com isso aí demais. Agora Que ele não. já classificava em último e ainda tinha que ficar punido. O Gabriel Esperandio, pensando nas características do circuito de Sochi com trechos grandes de plena aceleração mais curvas de 90 graus, quem deve ir melhor nas batalhas Red Bull versus Mercedes e McLaren versus Ferrari? Red Bull versus Mercedes, o Adalto já falou. McLaren versus Ferrari, Adalto. Puxa vida, é um pega bom, mas eu tô mais eu tô mais tendencioso para dar Ferrari na frente da McLaren lá. Assim, a McLaren vai. Qual é o problema do carro da Ferrari, né? O problema do carro da Ferrari é que tem muito arrasto. Por isso que o carro da Ferrari é o mais lento de reta, é mais lento que a Alfa Romeo, que a Haas não conta, é mais lento que a Alfa Romeo. Puseram bastante downforce no carro, mas com muito arrasto. Então, o carro é bom de curva, mas é ruim de reta, porque tem muito arrasto. Então, a Ferrari vai tomar um caminhão de tempo no setor 1, no setor 2 já equilibra um pouco mais, no setor 3 a Ferrari vai pôr um caminhão na McLaren. Então, no meu chutômetro, eu acho que o Leclerc consegue largar na frente do Norris, por exemplo. É um chutômetro, Gabriel. Posso estar errado. O Bruno pergunta: ao contrário da maioria dos fãs da Fórmula 1, eu gosto do DRS, só acho que ele é usado de maneira errada. DRS deveria ser liberado para o piloto usar como quiser na corrida, ultrapassar, defender, fazer volta rápida, undercut, etc. Com um número limitado de aberturas, 20 acionamentos por corrida, se tornando parte da estratégia, talvez como um push to pass. O que vocês acham? É uma ideia. É uma ideia. Eu prefiro que não exista o DRS, mas eu entendo que ele é necessário, mas eu preferia que não existisse. Porque vocês viram na pista da Itália, a pista da Itália, onde o DRS é menos efetivo, as ultrapassagens têm que ser mais forçadas. Olha a qualidade das brigas que a gente teve na Itália. Compara com grandes prêmios da Bélgica, por exemplo, que virou um festival de DRS. Não o desse ano que não existiu, né? O alienígena do passado. A facilidade com que o Bottas ultrapassou o pelotão se deve ao novo motor? Pareceu muito potente. Vocês acreditam que esse novo motor da Mercedes pode ajudar o Hamilton a vencer o Verstappen nos GPs do México e do Brasil? Então, eu acho o seguinte, né? Lá no México,
problema lá não é muito o motor, né? O problema lá é mais um problema de downforce, porque é muito alto. A cidade do México tem mais de 2.000 metros de altura. Ar rarefeito, isso ajuda muito a Red Bull, porque ela tem o rake alto, então ajuda muito a Red Bull. Então, o motor lá, e tem a turbina também da Red Bull, que é uma turbina melhor, mas mesmo sem essa turbina, a Red Bull costuma muito bem lá, ganhou a última lá, acho que a penúltima também, até com uma facilidade. Aqui no Brasil pode ajudar mais um motor, mas o motor não é mais potente, entendeu? O motor novo é igual, o motor 4 é igual ao motor 3. Não é mais potente, ele só é mais novo. Eu acho que não faz tanta diferença assim, não. O que ajudou o Bottas foi que, apesar de não ter DRS, tem vácuo. A Mercedes é um carro melhor do que os outros, ele só não é melhor do que Red Bull. a Red Bull, né? E você vê, o Bottas, mesmo que ele ultrapassasse o Pérez, eu acho que ele não pegava as duas McLaren lá em Monza, no final da corrida. E o que me deu mais certeza ainda foi que os dois pilotos da McLaren fizeram a melhor volta deles na última volta da corrida, e a do Ricardo foi a melhor volta da corrida. Da corrida. Então, eles estavam realmente controlando. Muito bem. PBO. Isso é o que acontece quando não deixa espaço. Essa frase pós-colisão do Verstappen no rádio, por si só, uma admissão de que não havia espaço para ultrapassagem. O PBO. Outro dia, um ouvinte aqui falou, acho que foi no comentário da minha coluna, que ele falou assim, depois que eu fui andar de kart indoor, eu entendi melhor, porque uma vez a gente falou isso aqui e tal. Toda vez que um piloto bater, pega a primeira frase que ele falar no rádio e despreza. Porque ali tem adrenalina junto, o cara não fez uma avaliação lógica do que ele está falando. É lógico que o Verstappen ia dizer que o Hamilton não deixou espaço, e o Hamilton provavelmente falou a mesma coisa para a equipe, ele não me deixou espaço. Isso. Então... Olha, não precisa ser inteligente emocional e leitura de corrida, precisa sim. Só que no PBO, não se esqueça que o Verstappen estava na frente do Hamilton já no campeonato, agora em Monza, e continuou na frente, né? Então, o Hamilton está atrás e com um carro pior. Então, ele tem que usar muito a cabeça para poder ganhar esse campeonato. Muito. A inteligência emocional dele vai... E ele é mais experiente que o Verstappen. Ele já disputou vários títulos, já ganhou 7. Então, ele tem que colocar isso agora a favor dele. O Verstappen tem menos inteligência emocional. O Verstappen, tudo que ele faz, a equipe aprova, tem uma influência ruim sobre ele. O pai tem uma influência ruim sobre ele, né? Já estava na hora do Verstappen dar um corre no pai, né, pelo menos em corrida. Estava na hora de alguém da Red Bull começar a fazer algumas críticas a ele ali, para ele pôr a cabeça no lugar, mas não pode se esperar que isso vai acontecer. Isso pode não acontecer, entendeu? E ele vai continuar assim, entendeu? Então, não dá para você imaginar o que vai acontecer com o cara. O Hamilton tem que usar o que ele tem, que ele já tem essa experiência, já tem essa inteligência emocional, e tem que usar isso para ganhar no Verstappen. Muito bem. O ICOBI, como enfrentar o problema das academias de pilotos? Muitas promessas, poucas vagas, por mais que a resposta seja óbvia, mais equipes na Fórmula 1, sim. Essa é a resposta mais rápida. Porém, como melhorar a curto prazo? O que é curto prazo, o ICOBI? 2025. Isso é curto prazo. Uhum. Eu tenho esperança de que entre uma ou duas equipes em 2025. Uma da Volkswagen, não sei se vai ser a Porsche ou a Audi, eu colocaria a Porsche, não teria dúvida nenhuma, eu colocaria a Porsche, né? Mas, não sei, talvez volte a Honda, tem outras montadoras aí que eu acho que poderiam entrar, e até equipes mesmo, que não sejam de montadoras. Eu acho que em 2025, esse negócio do limite do orçamento dando certo, né? Todo mundo
tendo algum lucro, não sei o quê, acho que pode entrar mais equipes. Sim. Amém. O Aura Drummer, coloquei essa ideia em outro post, o pessoal gostou, então segue para apreciação. É legal que nós somos tipo uma curadoria, né? A Fórmula 1 deveria ter algo do tipo 500 km de Monza, uma corrida bem maior com pontuação dobrada, regras diferentes, 3 carros por equipe, ele pergunta. Alocação especial de motor para ter sua própria Le Mans ou Indy 500. Uma festa diferente do resto do ano. Sempre imagino isso, que cairia muito bem. Eu acho que seria ótimo, mas vou falar, pode fazer isso. Vai ter gente que vai ficar reclamando, porque a Fórmula 1 era bom no ano passado, que não tinha essa frescurada, e piriri, pororó, pororó. Isso aqui são os dedinhos digitando, que esse pessoal só reclama na internet. Estão inventando moda, isso aí é isso, invenção de moda, Fórmula 1 Nutella. O bom era Fórmula 1 raiz, é assim. Então, a ideia é boa, mas você pode ter certeza que vai ter neguinho que vai cair de pau. Aura, se você ver todos os loucos, você viu que eu já falei isso uma vez, eu até faria em Le Mans mesmo, entendeu? Uma corrida de 500 quilômetros, podendo reabastecer só nessa coisa, mesmo que fosse um reabastecimento tosco, porque também aí não justifica ter um reabastecimento, como se fala, sofisticado para uma corrida só, mas um reabastecimento tosco, entendeu? Colocar ali um tanque em cima com uma mangueira, né? Que nem quase na Índia, assim. Para estocar, vai aquele galãozinho. Isso, nem que fosse assim. Aquele galão de água mineral. Eu acho legal que tivesse isso. Mas eles não estão pensando nisso, mas eles estão pensando em fazer outras coisas. O nosso amigo Domenicali está doido para aprontar para o ano que vem. Coisas novas. Vamos ver. Agora o pessoal fica dizendo que não. Ô, Bruno, você respondeu a enquete lá da Fórmula 1, a pesquisa? Ainda não, eu salvei o link aqui para eu poder responder, porque não deu tempo ainda. Aí eu vou pôr no site também, eu pus no Twitter lá, uma pesquisa que a Fórmula 1 o pessoal está fazendo. Né, deve ter no site da Fórmula 1, eu vi no Twitter, mas deve ter no site da Fórmula 1. Tem em português também, tem várias línguas. Você vai entrar, vai estar em inglês. Aí do lado tem uma bandeirinha, que está a bandeirinha ali dos Estados Unidos, se não me engano, ou da Inglaterra. Você clica nessa bandeirinha, vai abrir um monte de bandeirinha, tem a do Brasil também. Você clica lá, a pesquisa fica toda em português, faz uma série de perguntas para você. Você responde tudo o que você acha e eles vão depois fazer uma compilação do que as pessoas... Eles perguntam coisas interessantes lá, viu? Vale a pena todo mundo que é fã de Fórmula 1 responder essa pesquisa. Muito bem, e a última pergunta aqui do Dan José pergunta que o pessoal fala mal do Mazepin, mas a Ferrari todo final de semana tem um carro destruído. Quer saber o que acontece com Leclerc e Sainz? Boa pergunta do Dan José. Boa pergunta. Eu acho que o que acontece com o Leclerc e o Sainz é que eles precisam andar mais com o carro, né, para tentar... E outra, né? Na Ferrari tem uma pressão, Dan José, que não tem na Haas, né? A Haas lá, o Steiner lá fica rezando para os caras não baterem, trazer o carro em último para casa. Tragam em último o carro para casa. Eu imagino a preleção antes da corrida para os dois. Deve chamar e não adianta, né? Seus desgraçados. Não adianta nada. E não adianta nada. Você viu que eles bateram na Itália? O Mazepin foi lá e deu na traseira do Mick Schumacher. Não adianta nada. Mas eu imagino que seja isso. Na Ferrari, não. Eles querem... Vocês têm que ganhar da McLaren. Vocês têm que ganhar da McLaren. Nós que precisamos ser P3 no campeonato. Mas o carro não anda. O problema é de vocês. Por isso vocês ganham milhões, não sei o quê. Entendeu? Vocês têm que ganhar. Vão lá, acelera, desgraçado. Então, é outra coisa. Aí os caras vão lá e dão essas porradas porque passa do limite. Sei lá, entendeu? Diferente. Muito bem, vamos à indicação de corrida clássica para o final de semana. Isso, a primeira indicação do seu Bruno Aleixo. Minha pergunta sobre o Bruno Aleixo. Tem no F1 TV? Tem no F1 TV. Aliás, eu vou tentar todas as corridas que forem indicadas aqui, eu vou tentar indicar corridas que tem no F1 TV. No F1 TV, você vai lá naquela abinha onde tem os 3 tracinhos lá em cima, no canto superior esquerdo, e clica em arquivo. Aí vai aparecer por temporada, e essa corrida é da temporada de 1999, o ano da graça de 1999, Adalto. E é o seguinte, o que aconteceu nessa corrida de Monza? Vamos lá, para vocês entenderem.
A McLaren tem uma jovem promessa e um piloto de grande categoria que não tinha se entendido com o carro. Aí vai a McLaren e ganha a corrida. Se você aterrissou no planeta Terra agora e alguém te perguntar quem ganhou a corrida pela McLaren, você vai responder na lata, Lando Norris. É ou não é verdade? Verdade. Muito bem. Mas não, quem ganhou foi o Ricardo. Em 1999 aconteceu uma situação muito parecida com a finada equipe Stewart, no Grande Prêmio da Europa de 1999. A Stewart tinha o Rubens Barrichello, uma grande revelação, piloto que já estava lá assinado com a Ferrari, sensação, e tinha um outro piloto muito experiente, muito bom, que ainda não tinha se entendido com o carro, que era o inglês Johnny Herbert. O Super Johnny Herbert. Aí, Super Johnny Herbert, se você aterrissou no planeta Terra hoje, perguntou quem venceu a primeira prova na Stewart? Aí o cara vai falar, Rubens Barrichello, é lógico. Não, quem venceu foi o Johnny Herbert. Assista a corrida. Assista a corrida. Tirando essa parte histórica, essa foi uma das corridas mais movimentadas que eu já vi. Por isso que eu quis indicar ela aqui como primeira indicação aí. Chovia, parava, os caras trocavam pneu, botavam pneu de chuva, voltava pro pneu de seco, aí voltava a chover, aí voltava a trocar pneu, e rodava, batia. Teve várias trocas de liderança. O David Coulter liderou, o Harold Frentzen liderou, o Fisichella liderou, Mika Hakkinen, um monte de gente. No final das contas, foi uma confusão danada. Tem uma briga no final entre o Rubens Barrichello e o Jarno Trulli, absolutamente espetacular. Para quem gosta de falar de DRS aí, ó, o Rubinho foi para cima do Trulli, o Trulli defendeu. Tudo assim, espetacular. Essa corrida é espetacular, eletrizante. E fica aí como primeira indicação de corrida clássica. Eu não lembro, desculpa, vou pedir desculpa agora, não lembro quem foi o ouvinte que fez essa sugestão de corrida clássica. Apresente-se aí, viu, o ouvinte que deu essa sugestão. Mas olha, depois dessa propaganda que você fez, até eu vou ver, porque eu não lembro bem também. Essa corrida é espetacular. Eu só acho que você não devia falar quem ganhou, pô. Ah, mas aí a pessoa entra na Wikipédia e vê, tem problema. Mas tudo bem, é porque essa chamada era importante, fazer essa chamada, entendeu? É isso aí. Eu vou ver também. Tem vários momentos interessantes. Uma corrida com 3 pilotos brasileiros, Pedro Paulo Diniz, Rubens Barrichello, Ricardo Zonta. Alessandro Zanardi correndo pela Williams, estava lá. E vários pilotos aí que a gente não vê há muito tempo. Alexander Vus, Ed Irvine, o Mika Salo correndo pela Ferrari no lugar do Mika Salo, uma cabeça desse tamanho. O não sei como tinha capacete para esse cara. O Schumacher estava com a perna quebrada, então entrou o Mika Salo no lugar dele. Olha, essa corrida é muito legal para você assistir. O GP da Europa onde? Em Nürburgring. Eu deixei um link para o YouTube, o nosso produtor vai colocar na descrição do vídeo, para quem quiser assistir com a narração em português, mas a qualidade é muito ruim. Eu não indico, é melhor assistir no F1 TV, que tem a qualidade. Outra pergunta, Bruno, é o Nürburgring velho ou novo? Não, é o Nürburgring... É o Nürburgring com a primeira curva antiga, né? Sem ser aquele Nürburgring, o traçado de sei lá quantos mil quilômetros. Não é o velho, então. Não, é o Nürburgring reforçado. Eu estava confundido com o Hockenheim. Nürburgring velho não tem a 40 anos. Então, é o Nürburgring novo, mas ainda sem essas duas curvas, primeiras curvas. É um S só, primeira curva. Tá bom. Tá? Inclusive, no começo da corrida tem um acidente lá perigoso, envolvendo um brasileiro. Assista, não vou dar spoiler mais, não. E é isso, pessoal, é isso. Fica aí essa dica, assistam a corrida clássica e comentem, né? Vamos interagir, comentem lá no Auto Race, falem o que vocês acharam aí dessa grande corrida, essa vitória histórica do grande Johnny Herbert. Comentem, inclusive, na página do Loucos. Comenta lá na página do Loucos, exatamente. Isso aí. É isso aí, pessoal. Falou. Finalizando aqui o Loucos pro Automobilismo, a gente volta na semana que vem. Além dessa indicação de corrida clássica, nesse fim de semana tem Fórmula Indy, em Laguna Seca. Assistam. Espetacular. E é isso. A gente volta na próxima semana com mais um Loucos pro Automobilismo. Grande abraço para todo mundo, bom final de semana e até lá.